O estalo seco cortou o silêncio do quarto de hospital. Foi um tapa rápido, covarde, dado com a força da raiva e da ganância. Marcelo, o filho milionário, havia levantado a mão contra a própria mãe, que permanecia em coma, frágil e inconsciente. Ela não podia se defender, não podia abrir os olhos, não podia sequer reclamar. Só o som frio dos aparelhos testemunhava aquele momento impensável. Mas Marcelo não estava sozinho. Alguém viu. Uma presença discreta presenciou cada detalhe daquela cena de violência contra uma mulher indefesa. O que ele jamais imaginava era que esse gesto seria o ponto de virada em sua vida e que a justiça encontraria uma forma de alcançá-lo. Antes de entender como se chegou a esse dia, é preciso conhecer a história de Dona Helena. Porque, por trás daquela mulher silenciosa em um leito de hospital, havia uma vida inteira marcada por humildade, coragem e amor incondicional. Helena nasceu no interior de Minas Gerais, em uma pequena casa de barro. Sua infância foi marcada pela pobreza. A mãe lavava roupas para fora. O pai fazia bicos de roça. Ainda menina, ajudava a carregar trouxas de roupa até o rio, com os pés descalços na terra batida e o corpo miúdo acostumado ao esforço. Apesar da dureza da vida, havia nela um brilho raro. Os vizinhos diziam que Helena tinha um coração maior que o mundo. Mesmo quando não tinha muito, encontrava uma maneira de dividir o pouco. Foi essa simplicidade que chamou a atenção de Antônio, um jovem de família rica da região. Filho de fazendeiros, crescera em meio ao conforto, mas sempre desprezara a ostentação. O que ele buscava era verdade, e encontrou isso no sorriso sincero de Helena. Conheceram-se em uma feira, quando ela ajudava a mãe a vender pães. Enquanto muitos passavam sem notar, Antônio ficou encantado com a alegria daquela jovem que, mesmo sem luxo, irradiava vida. A família dele torceu o nariz. Como um rapaz de posses poderia se apaixonar por uma moça pobre? Mas Antônio não se importou. Queria alguém de alma limpa, que não visse nele apenas dinheiro, e Helena era exatamente isso. O casamento deles foi simples, mas cheio de significado. A união improvável entre o rico, que desprezava aparências, e a moça humilde que trazia nos olhos a força da esperança. Com Antônio, Helena conheceu uma vida de fartura, mas nunca se deixou deslumbrar. Continuava indo à feira com sua sacola de pano, ajudando vizinhos e tratando todos com respeito. Usava a riqueza não para ostentar, mas para servir. Por isso, todos a amavam. E foi essa mulher que conquistara corações por onde passava, que anos mais tarde acabaria deitada em um leito de hospital, vítima não da pobreza do passado, mas da ingratidão do próprio filho. Após o casamento com Antônio, Dona Helena conheceu uma vida mais confortável, mas nunca se deixou levar pelo luxo. Enquanto a família do marido vivia de festas e aparências, ela preferia a rotina simples: visitar vizinhos, ajudar funcionários, cozinhar feijão no fogão de lenha. Isso era o que a tornava querida por todos. Antônio, embora rico, também valorizava essa simplicidade, e o casal construiu juntos um lar sólido, marcado pelo respeito e pela generosidade. Foi nesse lar que nasceu Renato, o único filho. Desde pequeno, recebeu tudo o que o dinheiro podia comprar: brinquedos importados, roupas de marca, escola particular. Mas, junto com os privilégios, cresceu nele uma arrogância silenciosa. Quando adolescente, já zombava dos modos simples da mãe. Mãe, você ainda vai na feira com essa sacola velha? Compra tudo no mercado como gente de verdade. Helena sorria com paciência, tentando acreditar que, no fundo, o filho mudaria. Com o tempo, Renato se tornou um jovem bonito, sedutor, acostumado a ter tudo o que queria. Foi assim que conheceu Adriana, uma moça de família influente da capital. Ela era elegante, mas de coração frio, e enxergou em Renato uma oportunidade de garantir ainda mais status. O casamento dos dois não foi de amor, mas de conveniência. Helena, mesmo percebendo a distância emocional da nora, a tratou com respeito. Porém,
Adriana nunca fez questão de esconder o desprezo pela sogra. Para ela, Helena era apenas a senhora antiquada que não sabia aproveitar a vida. Enquanto isso, a saúde de Dona Helena começou a declinar. Depois da morte de Antônio, um infarto fulminante que a deixou viúva de repente, a tristeza pareceu corroer suas forças. Ainda assim, não se deixava abater diante dos outros. Continuava a ajudar quem precisava e a abrir as portas de casa para vizinhos. Mas, em silêncio, seu corpo já dava sinais de cansaço. Até que um dia, ao desmaiar sozinha na cozinha, foi levada às pressas para o hospital. Foi ali que entrou em cena o advogado da família, Dr. Álvaro. Homem de confiança de Antônio desde os tempos da fazenda, acompanhara cada detalhe da vida daquele casal. Respeitava Dona Helena como uma segunda mãe e era considerado quase parte da família. Agora, no hospital, ele assumia a responsabilidade de organizar o testamento, respeitando a vontade que Helena havia deixado registrada ainda em vida. Renato e Adriana, no entanto, enxergavam naquela situação apenas uma coisa: herança. O filho, cada vez mais impaciente, passava pelos corredores do hospital com o celular na mão, falando alto sobre carros novos, viagens, investimentos. Para ele, a mãe era apenas um obstáculo entre ele e a fortuna que acreditava já ser sua. Enquanto Helena permanecia imóvel, ligada às máquinas, Dr. Álvaro preparava os documentos que em breve mudariam o rumo da família. Mal imaginava ele que também seria testemunha do ato mais cruel de Renato, um ato que revelaria ao mundo quem aquele filho realmente era. Renato cresceu acreditando que o mundo girava ao seu redor. Se quisesse algo, bastava estalar os dedos. Carros de luxo, viagens caras, relógios importados, tudo fazia parte da rotina dele. E ao lado de Adriana, essa postura só se intensificava. Ela alimentava seus caprichos, sussurrando no ouvido frases que reforçavam a ganância. Você merece mais. Não aceite migalhas. Sua mãe não entende nada do mundo moderno. Nós é que sabemos viver de verdade. Enquanto isso, Dona Helena tentava manter o equilíbrio. Já não tinha um marido para aconselhá-la, nem irmãos por perto. Era ela, sozinha, diante do filho que amava mais do que tudo. Mas cada visita de Renato ao hospital era uma mistura de dor e frustração. Em vez de palavras de carinho, ele despejava críticas. Ficava de pé ao lado da cama, olhando para a mãe imóvel e dizia com desdém: olha só no que você se transformou. Uma velha fraca, presa a fios e máquinas. Se alguém da equipe de enfermagem estivesse por perto, ele suavizava o tom, mascarando o desprezo. Mas no fundo, não via Helena como a mãe que dedicara a vida a ele. Via apenas a herança que ainda não podia tocar. Dr. Álvaro percebia cada gesto. O advogado acompanhava de perto a situação e se indignava com a frieza de Renato. Para ele, era como se Antônio estivesse sendo traído 2 vezes. Primeiro pela morte precoce e agora pelo caráter perdido do próprio filho. Muitas vezes, Álvaro se aproximava da cama de Dona Helena, segurava sua mão e falava baixinho, como se ela pudesse ouvir. Dona Helena, fique tranquila. Suas vontades serão respeitadas. Adriana, por outro lado, fazia questão de reforçar a distância. Nas visitas, entrava com roupas de grife, maquiagem impecável e o celular na mão. Olhava para a sogra como quem observa um móvel antigo, fora de moda. Chegava a comentar com Renato em voz baixa, mas audível: é questão de tempo. Assim que ela se for, a vida da gente vai começar de verdade. Essas frases cortavam como facas invisíveis. Mas Dona Helena, mesmo inconsciente, parecia reagir com leves tremores, como se a alma se revoltasse diante de tamanha ingratidão. A equipe médica fazia o que podia. Eram profissionais sérios, mas nada podiam contra o veneno que Renato e Adriana espalhavam com suas palavras. Quem realmente se importava era apenas Dr. Álvaro, atento,
cuidadoso, sempre presente. E foi justamente ele quem percebeu que a paciência de Renato estava prestes a se esgotar. O filho não suportava esperar pela leitura oficial do testamento. Cada dia de internação parecia, para ele, um atraso em seus planos de ostentação. O que ninguém ainda sabia era até onde essa impaciência o levaria. O hospital, silencioso e frio, tornava-se palco de um conflito que logo explodiria em violência. E quem estivesse ali, naquela hora, jamais esqueceria o que estava prestes a acontecer. Adriana sempre foi presença marcante, mas não pelo carinho ou pela atenção. Onde chegava, fazia questão de ser notada. Entrava no hospital de salto alto, perfumes caros e roupas que destoavam da sobriedade do ambiente. Os olhares discretos dos funcionários se cruzavam, murmurando baixinho sobre a esposa arrogante do filho da dona Helena. Ela não parecia se incomodar. Pelo contrário, parecia se alimentar dessa imagem de superioridade. Para Renato, Adriana era como um espelho de suas próprias ambições. Em casa, o casamento dos dois era um acordo silencioso. Ele lhe oferecia status e riqueza, e ela reforçava sua sede por mais. Em vez de pedir paciência com a mãe, Adriana atiçava sua impaciência. Renato, você precisa resolver isso logo. Sua mãe está lá, imóvel, presa a aparelhos. Quanto tempo mais vai esperar? O testamento precisa ser lido. É o seu direito. Essas palavras funcionavam como gasolina no fogo da ganância dele. Renato, cada vez mais inquieto, circulava pelos corredores com passos pesados, como se estivesse em contagem regressiva. Não tinha lágrimas, não tinha compaixão. O que seus olhos refletiam era apenas cálculo. Quanto tempo mais até se tornar o dono absoluto de tudo? Dr. Álvaro, por sua vez, observava. Não era homem de intervenções precipitadas, mas a cada visita do casal, a preocupação aumentava. Conhecera Renato menino, lembrava dele correndo pelo quintal da fazenda do pai, ainda com inocência no olhar. Agora via um homem endurecido, movido apenas por orgulho e cobiça. Adriana, astuta, percebia o desconforto do advogado. Às vezes, lançava-lhe olhares irônicos, como quem sabe mais do que demonstra. Um dia, ao cruzar com ele no corredor, comentou em tom baixo, mas carregado de veneno. Doutor, espero que o senhor faça logo o que precisa ser feito. Renato está cansado de esperar. Álvaro segurou o olhar firme. Minha prioridade é cumprir a vontade da dona Helena e garanto que isso será feito no tempo certo. A frase soou como ameaça aos ouvidos dela. Naquela mesma noite, ao lado do marido, Adriana despejou sua frustração. Esse advogado não está do nosso lado. Se ele resolver complicar as coisas, podemos perder muito. Você precisa mostrar firmeza, Renato. Era a fagulha que faltava. Renato já não se contentava em esperar a leitura formal. Começou a visitar o quarto da mãe com frequência maior, falando em tom cada vez mais alto, como se a própria Helena pudesse ouvi-lo, mesmo em coma. Eu não vou aceitar ser enganado, ouviu? Essa herança é minha por direito. As palavras carregadas de ódio ressoavam no silêncio do quarto, em contraste brutal com a serenidade do rosto de Dona Helena. A cada visita, o abismo entre mãe e filho parecia se alargar, até que se tornasse impossível de atravessar. E o hospital, antes um lugar de cuidado, estava prestes a se tornar palco de uma disputa cruel, onde o amor de mãe e a ganância de um filho entrariam em colisão irreversível. Os dias no hospital se tornaram longos e pesados. Dona Helena permanecia em coma, ligada aos aparelhos que mantinham sua respiração estável. Para os médicos, não havia muito o que fazer além de esperar. Para quem a conhecia, era doloroso ver aquela mulher, que sempre fora energia e acolhimento, reduzida à fragilidade de um corpo imóvel. Renato, no entanto, parecia enxergar cada batida dos monitores como um atraso.
Impaciente, passava horas no celular, discutindo investimentos, falando em voz alta sobre carros que pretendia comprar, viagens luxuosas e até planos de mudar para o exterior. A cada visita, a mãe se tornava menos uma pessoa e mais um obstáculo. Adriana reforçava esse comportamento. Sentava-se ao lado do marido, mexendo no celular com ar de tédio. Quando se dignava a olhar para a sogra, era apenas para soltar comentários frios. Ela já deu o que tinha que dar. Você precisa pensar no seu futuro, Renato. Doutor Álvaro observava, silencioso, cada movimento. Conhecia a vontade de Dona Helena. Queria que sua herança fosse administrada de forma justa, com parte destinada a obras sociais da cidade e outra parte preservada para o filho. Mas o que via diante de si era um homem dominado pela cobiça, incapaz de honrar a memória da mãe e do pai. O advogado sabia que, em breve, teria de enfrentar o confronto inevitável. As enfermeiras, discretas, também percebiam a frieza de Renato. Algumas até comentavam nos corredores indignadas. Como alguém pode tratar a própria mãe assim? Murmuravam. Mas nenhuma delas tinha coragem de intervir. Enquanto isso, Adriana intensificava a pressão. Nas conversas privadas com o marido, dizia frases carregadas de veneno. Se você não tomar as rédeas logo, pode ser que sua mãe tenha deixado tudo amarrado de um jeito que nos prejudique. Precisamos garantir o que é nosso. Renato sentia o sangue ferver, e cada palavra da esposa o empurrava para mais perto de um limite perigoso. E agora eu quero falar com você que está acompanhando essa história. O que você faria se fosse doutor? Álvaro, vendo esse filho agir com tanta frieza diante da própria mãe em coma? E se fosse a própria mãe que dedicou a vida inteira a um filho que só pensa em dinheiro? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, porque eu quero muito saber. E já aproveita, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa história e se inscreva no canal. Isso ajuda demais para que mais pessoas conheçam histórias como a de Dona Helena. O dia da leitura do testamento chegou. O hospital, já acostumado ao entra e sai de médicos e visitantes, parecia guardar em silêncio a expectativa daquela reunião. No pequeno salão reservado pelo Dr. Álvaro, uma mesa comprida foi preparada com os documentos oficiais. As janelas abertas deixavam entrar a luz do fim da tarde, mas a tensão no ar era tão densa que até o vento parecia hesitar em atravessar o ambiente. Renato entrou primeiro, acompanhado de Adriana. O jeito altivo denunciava sua pressa, como se estivesse prestes a assinar um contrato milionário. Sentou-se de braços cruzados, tamborilando os dedos sobre a mesa, o olhar fixo nos papéis à frente do advogado. Adriana, ao lado, exibia um sorriso frio, quase de vitória antecipada. Dr. Álvaro ajeitou os óculos, pigarreou e abriu a pasta com calma. Para ele, não era apenas um procedimento burocrático. Era a última voz de Dona Helena, registrada em palavras. Era como se, mesmo em coma, ela estivesse ali, presente, defendendo seus valores. Vamos começar, disse o advogado em tom firme. Dona Helena, em pleno uso de suas faculdades, registrou este testamento ainda em vida, com o desejo de que suas vontades fossem respeitadas quando chegasse o momento. Renato recostou-se na cadeira, impaciente. Adriana apertou sua mão sob a mesa, incentivando-o a controlar o nervosismo. O advogado prosseguiu. No documento, Dona Helena estabelece que parte de seus bens será destinada à manutenção de instituições beneficentes da cidade. Escolas comunitárias, hospitais locais e famílias em situação de vulnerabilidade terão garantido um fundo para apoio. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo riso irônico de Renato. Então é isso? Minha mãe enlouqueceu. Vai deixar o dinheiro dela para gente que nem conhecemos? Isso é um absurdo. Adriana concordou, murmurando ao ouvido do marido. Eu avisei. Dr. Álvaro, no entanto, não se deixou abalar. Além disso, continuou elevando a voz, a outra parte da herança será destinada a Renato, único filho. Contudo, com uma condição clara.
Ele só terá pleno direito aos bens se provar responsabilidade e respeito pelo nome da família. Renato bateu a mão na mesa furioso. Respeito! Eu sou o filho dela! Eu não preciso provar nada a ninguém! O advogado o encarou firme. Dona Helena sabia que o senhor teria essa reação. Por isso deixou registrado. Mais importante que a herança é a honra do meu nome. E isso, Renato, só se preserva com dignidade. As palavras ecoaram como um soco invisível. Adriana cerrou os lábios frustrada. Renato, vermelho de raiva, levantou-se abruptamente. Isso não vai ficar assim, gritou, antes de sair do salão, empurrando a cadeira contra a parede. Dr. Álvaro permaneceu em silêncio por alguns instantes. Sabia que aquela explosão era apenas o início. No coração, carregava um pressentimento sombrio. Renato estava prestes a ultrapassar uma linha que jamais poderia ser apagada. O corredor do hospital estava quase vazio quando Renato voltou, tomado pela fúria. As palavras do testamento ainda ecoavam na sua mente como marteladas. Parte da herança iria para instituições e sua parte estava condicionada ao respeito e dignidade. Para ele, aquilo era uma afronta. Como sua própria mãe ousava duvidar dele, como ousava amarrar seu destino a uma condição moral. Adriana o seguia de perto, tentando conter a ansiedade. Você não pode deixar isso assim, Renato. Se não reagir, esse advogado vai acabar tirando tudo de você. Renato não respondeu, apenas empurrou a porta do quarto de Dona Helena com violência, fazendo o som ecoar pelo corredor silencioso. Lá dentro, a mãe continuava imóvel, ligada às máquinas. O rosto sereno, apesar da fragilidade, contrastava com a tempestade que se aproximava. Ele se aproximou lentamente da cama. Os olhos se encheram de um ódio frio. A raiva, que até então era só palavras e gestos impacientes, tomou forma em seu corpo. Então é isso, mãe, disse entre dentes. Preferiu deixar dinheiro para estranhos do que confiar em mim? Sempre me tratou como se eu fosse um problema, pois saiba que eu não preciso da sua aprovação. Adriana cruzou os braços, encostada à parede, assistindo sem intervir. Os olhos brilhavam com uma mistura de desprezo e satisfação. Renato inclinou-se sobre a mãe, aproximando o rosto do dela. O som do monitor cardíaco preenchia o silêncio. Então, num impulso de raiva, ergueu a mão e desferiu um tapa seco contra o rosto de Dona Helena. O estalo ecoou pelo quarto. O corpo dela não reagiu, mas a marca da violência ficou impressa em sua pele frágil. É isso que eu penso de você e das suas condições ridículas, gritou, ofegante. Por um instante, o tempo pareceu parar. O único som era o bip contínuo dos aparelhos. Adriana não demonstrou surpresa. Apenas balançou a cabeça e murmurou. Fez o que tinha que ser feito. Agora vamos ver se esse advogado ainda tem coragem de se meter. O que os dois não sabiam era que não estavam sozinhos. No canto do quarto, em silêncio, Dr. Álvaro observava. Tinha entrado pouco antes para verificar o estado da paciente, mas ficou imóvel ao testemunhar a cena. O choque o atravessou como uma lâmina. Nunca imaginara que Renato chegaria a esse ponto. Seu coração apertou. Aquilo não era apenas desrespeito. Era um crime contra a própria mãe, indefesa, deitada em coma. Por alguns segundos, o advogado conteve a vontade de intervir ali mesmo, mas preferiu permanecer quieto, absorvendo cada detalhe. Precisava de provas, precisava de firmeza para enfrentar Renato no momento certo. Renato, cego pela própria fúria, não percebeu a presença discreta do advogado. Acreditava que tinha desabafado num espaço sem testemunhas. Mal sabia que aquele gesto covarde seria sua ruína. Renato ainda ofegava, o peito subindo e descendo rápido depois do tapa na mãe. Andava de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Adriana, encostada na parede, o observava com frieza, satisfeita com o espetáculo cruel. De repente, uma voz forte, carregada de indignação, cortou o silêncio. Seu miserável! Renato congelou. À porta estava Dr. Álvaro, o advogado de confiança da família.
Mas não era o homem sereno de sempre. Os olhos ardiam de revolta, a respiração estava pesada, e a postura era de quem não suportaria mais um segundo de covardia. "Eu vi, Renato!" gritou avançando pelo quarto. "Eu vi você levantar a mão contra a sua mãe em coma." O filho tentou sustentar a arrogância, mas a voz saiu fraca. "O senhor não entende. Isso é coisa de família." Álvaro apontou o dedo em sua direção. "Família? Família é respeito, é amor, é cuidado. O que você fez é crime e covardia. Seu pai se reviraria no túmulo se pudesse ver o homem que você se tornou." Renato bufou, tentando recuperar o controle. "Eu só perdi a cabeça. Não foi nada demais." O advogado explodiu. "Nada demais? Você humilhou sua mãe a vida inteira com palavras e agora ousa levantar a mão contra ela quando não pode nem se defender." E tomado por uma fúria justa, Álvaro fez o que nunca pensou que faria. Avançou contra Renato e, num movimento seco, desferiu um soco direto em seu rosto. O impacto ecoou no quarto. Renato cambaleou, levando a mão à boca, surpreso. Adriana gritou, mas não se moveu. O advogado, com o peito arfando, aproximou-se ainda mais, encarando-o olho no olho. "Era isso que você merecia ter recebido lá atrás, quando ainda havia chance de aprender a ser homem. Talvez, se tivesse sentido a dor da disciplina, não teria se tornado esse ingrato que é hoje." Renato, atordoado, não conseguiu responder. O medo começou a tomar o lugar da raiva. Álvaro continuou firme, a voz carregada de emoção. "Dona Helena acreditou em você até o fim. Aguentou suas grosserias, suas humilhações, acreditando que um dia o filho dela ia mudar. Mas hoje, Renato, hoje você mostrou ao mundo que não é digno nem do nome que carrega." Adriana tentou intervir, a voz trêmula. "O senhor vai se arrepender disso." O advogado a fulminou com o olhar. "Quem vai se arrepender são vocês, porque eu vou levar essa verdade à justiça e vou fazer com que cada palavra da dona Helena seja cumprida. Nenhum centavo dessa fortuna vai ficar nas mãos de um covarde." O quarto mergulhou em silêncio. Pela primeira vez, Renato estava acuado, derrotado não apenas pelo soco, mas pelas verdades que jamais poderia refutar. O soco de Dr. Álvaro ainda reverberava no quarto. Renato, atordoado, tocava o canto da boca, sentindo o gosto metálico do sangue. O silêncio pesado só era interrompido pelo som contínuo dos aparelhos ao lado de Dona Helena, como se a vida dela fosse uma testemunha silenciosa da cena. Adriana tentou reagir, mas sua voz saiu trêmula, sem a altivez habitual. "O senhor não podia ter feito isso. Vai se arrepender." Álvaro manteve-se firme, respirando fundo, mas com um olhar de aço. "Quem vai se arrepender são vocês. Porque esse soco, Renato, não é nada comparado ao que está por vir. Eu tenho provas do que você fez, e a justiça vai saber exatamente o tipo de homem que você é." Naquele instante, Renato não encontrou forças para contestar. A máscara de arrogância havia se quebrado. O filho milionário, acostumado a sempre vencer pela imposição, estava diante de um adversário que não se curvava ao seu dinheiro. Poucos dias depois, a verdade veio à tona. O vídeo registrado por Álvaro circulou entre autoridades competentes e foi levado ao tribunal. A imagem de Renato levantando a mão contra a mãe em coma causou indignação geral. O juiz não hesitou em suspender seus direitos sobre a herança, reconhecendo que ele havia desonrado a própria mãe e desrespeitado as condições do testamento. Adriana, que sempre caminhara ao lado dele com frieza calculista, não resistiu ao peso da humilhação pública. Amigos de fachada se afastaram, e o casal, antes altivo, foi reduzido às sombras de si mesmos. A vida de luxo desmoronou em questão de semanas. Já Dona Helena, mesmo ainda em coma, tornou-se símbolo de força e dignidade. A comunidade que sempre a amou se uniu em torno dela, cuidando, rezando, lembrando em cada gesto simples a mulher generosa que sempre fora. Dr. Álvaro, com a consciência pesada pelo soco que dera, mas serena pelo dever cumprido,
Visitava-a constantemente. Segurava sua mão e dizia baixinho: Dona Helena, a senhora venceu. Seu filho mostrou quem era, mas o seu nome, o seu legado, continuam intactos. E como se houvesse uma resposta, muitas vezes o monitor cardíaco acelerava levemente, como se o coração dela entendesse aquelas palavras. Essa história deixa uma lição que nenhum de nós pode ignorar. Dinheiro nenhum no mundo substitui o valor de uma mãe. Renato tinha tudo nas mãos, mas perdeu o essencial, perdeu a dignidade, perdeu o respeito, perdeu a honra. E você, que acompanhou até aqui, já parou para pensar no quanto sua mãe, ou aquela figura que cuidou de você, significa de verdade? Muitas vezes, só reconhecemos quando já é tarde demais. Deixe nos comentários o que você faria se estivesse no lugar de Dona Helena. Quero muito ler a sua opinião. E se essa história tocou o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que você ama e se inscreva no canal. Porque histórias como essa não são apenas relatos, são lembretes de que amor e respeito valem mais do que qualquer herança. De manhã cedo, Belo Horizonte ainda respira devagar. No Padre Eustáquio, Dona Celina acorda antes do primeiro ônibus passar. 7 passos até o fogão, água no bule, cheiro de café espalhando pela cozinha simples. Ela ajeita o lenço no cabelo, confere a marmita e olha um retrato amarelado escondido na gaveta. Um bebê enrolado num cobertor azul. Ela sorri de canto, fecha a gaveta devagar e sussurra: Deus te guarde, meu menino. Aos 66 anos, o corpo pede calma, mas o coração de Celina segue apressado. Ela pega o ônibus lotado, corta a cidade até o Belvedere, onde os prédios tocam o céu, e o vento chega com cheiro de eucalipto. Ali fica a cobertura do Dr. Eugênio Valadares, médico renomado, mãos firmes e voz serena. Foi ele quem acolheu o menino quando o mundo parecia desabar. E foi na casa dele que Celina encontrou um jeito de permanecer perto, como quem cuida do jardim e vê a árvore crescer. Rafael, o menino do retrato, hoje tem 30 anos. Camisas passadas, relógio caro, passos apressados. Cresceu cercado de conforto. Escola boa, carro com motorista, viagens que Celina só viu em fotos. Ele aprendeu a gostar do que é caro. Restaurantes badalados, lojas de grife e lugares altos com vista da cidade. Aprendeu também a andar com o queixo alto, às vezes demais. Celina sabe o gosto de cada silêncio dele. Sabe quando o sapato bate forte no corredor, quando a porta do quarto fecha mais rápido que o costume. Sabe preparar o café do jeito que ele prefere, sem açúcar, porque homem decide o próprio doce, ele dizia desde jovem, repetindo frases que pegou por aí. Ela aguenta as grosserias como quem segura a panela quente com pano dobrado. Arde, mas não solta. O Dr. Eugênio trata Celina como parte da família. Não há festa em que ele não lhe ofereça lugar à mesa, nem decisão em que não peça sua opinião. Entre eles existe um acordo antigo, feito num momento de lágrimas e coragem. Guardar um segredo até que a vida mostrasse o momento certo. Naquele início de semana, Rafael chegou com brilho novo nos olhos. Falou de aliança, salão, banda, fotos ao pôr do sol com a cidade inteira lá embaixo. Lorena, a noiva, é bonita, segura de si. Celina ouviu tudo com o coração espremido de alegria. Não era só o casamento. Era a chance de ver seu menino virar homem, ainda que de longe, como quem acompanha uma procissão pelas calçadas. Ela não sabia que, antes do pôr do sol daquele sábado, uma frase, lançada sem piedade, iria atravessar sua alma como faca e mudar o lugar de cada um ali mesmo naquela casa. Na cobertura de vidro e piso frio, a manhã brilhava. O elevador abriu e Rafael entrou como quem já nasceu ali. Perfume forte, celular na mão, sorriso calculado. Atrás dele, Lorena, elegante, vestido claro, unhas impecáveis. Bom dia, dona Celina, ela disse, sem olhar muito. Rafael passou direto para a sala, espalhando pastas do casamento sobre a mesa. Lista de convidados, degustação de doces, orçamento da banda.
Celina veio com o café, xícara pequena, pires sem lasca. Fiz do jeitinho que você gosta, falou mansa. Rafael pegou, cheirou, assentiu. Depois a gente vê isso, tá? Hoje é correria. Ele apontou para o catálogo. Quero algo grande, moderno, fotos no pôr do sol. Lorena tocou no braço dele. E sem gente de aparência, desarrumada por perto, amor. Vai ter imprensa. Celina fingiu não ouvir. Segurou a bandeja com firmeza. O doutor Eugênio saiu do escritório. Jaleco pendurado no braço, olhos cansados de plantão. Bom dia, meu povo. Beijou a testa de Celina, hábito antigo, e sorriu para os dois. Então é hoje a reunião com o cerimonial? Rafael respondeu rápido. É, e a gente precisa alinhar a lista, pai. Sem exagero de funcionários. O doutor pousou o jaleco no encosto da cadeira. Aqui ninguém é exagero, Rafael. Gente é gente. O silêncio apertou o ar. Lorena quebrou. É só um detalhe, doutor. A estética do evento precisa conversar com o nosso perfil. Celina recolheu as xícaras. Eu termino a arrumação. No corredor, ela ouviu risos contidos, palavras em voz baixa, mãos ásperas, roupas simples. Vai estragar as fotos. Guardou tudo na memória, como quem dobra um pano limpo. À tarde, eles desceram juntos para a visita ao espaço do casamento. O carro deslizava pela avenida, som alto, planos grandiosos. Celina ficou na cobertura, lustrando a mesa, alinhando cadeiras, deixando o apartamento do jeito que o doutor gosta. Tudo no lugar. Quando terminou, sentou 1 minuto na área de serviço e respirou fundo. Tinha pressentimento de temporal. No fim do dia, voltaram animados. Fechamos a banda, Rafael anunciou. E o espaço é perfeito, vista da cidade toda. O doutor Eugênio assentiu contido. Ótimo. E sobre a lista? Rafael encarou a mãe de criação parado à porta da cozinha. A gente vai precisar cortar nomes, tá? Evento elegante pede cuidado. Celina sorriu de leve. Sei que vocês querem o melhor. O doutor cruzou os braços. Só para saber, quem você pensa em cortar, meu filho? Rafael respirou fundo. Olhou para Lorena e voltou a olhar para Celina. A gente fala disso amanhã, com calma. Mas Rafael já tinha a frase na ponta da língua, afiada. Bastava um empurrão, um tropeço de orgulho. Esse empurrão viria no sábado, diante de todos. No sábado, o sol bateu forte nas janelas do salão. Era dia de prova do buffet e acerto final com o cerimonial. Mesas altas, guardanapos de tecido, garçons testando as bandejas, fotógrafa checando a luz. Rafael chegou primeiro, falando alto, cheio de pressa. Lorena veio atrás, elegante, avaliando tudo com o olhar de quem mede vitrines. O doutor Eugênio fez questão de levar Dona Celina. Quero que prove os salgados e diga o que achou, ele disse, com aquela calma que manda sem levantar a voz. Celina foi discreta, roupa simples, cabelo preso, mãos muito limpas. Cumprimentou a equipe, agradeceu o copo d'água e ficou num cantinho, sem chamar atenção. Aquele arranjo mais baixo fica melhor, ela sugeriu, mansa, quando pediram opinião. Se não, esconde o rosto nas fotos. A cerimonialista sorriu, anotou. Rafael franziu a testa. Mãe Celina tem bom olho, comentou o doutor orgulhoso. Foi o empurrão. Rafael respirou fundo, encarou o pai e depois a empregada. Pai, com todo respeito, vamos colocar os funcionários nos bastidores. Foto é com família e convidados. Celina sentiu o golpe, mas manteve o sorriso pequeno. Eu fico onde for melhor, meu filho. Escapou no automático. O meu filho já tinha escorregado outras vezes. Quase ninguém percebia. Lorena cochichou. Amor, pensa na estética. O garçom trouxe a bandeja. Celina pegou um pastelzinho, assoprando de leve. As mãos mostravam anos de trabalho, sim, mas estavam bonitas, cuidadas. Rafael fixou o olhar nelas como se fossem um defeito. Olha, ele disse alto demais, para que todos ouvissem. A gente quer um casamento impecável. Nada de gente, assim, estragando a imagem. Você entende, né? Aliás, parou, como quem escolhe a lâmina. Você é feia demais para ir ao meu casamento.
O barulho do salão sumiu. A fotógrafa baixou a câmera. A cerimonialista fingiu escrever. O garçom congelou com a bandeja no ar. O doutor Eugênio fechou os olhos por um segundo, como quem segura uma dor antiga. Lorena abaixou o rosto, como se não tivesse ouvido. 2 garçons se entreolharam envergonhados por ela. A cerimonialista tentou mudar de assunto, oferecendo outro doce, mas ninguém tinha fome. Celina respirou, devagar. O rosto não se mexeu. Apenas levou o guardanapo à boca, como quem seca uma gota de óleo. Depois disse baixo: "Entendo, sim. Obrigado pela compreensão." Rafael arrematou satisfeito consigo. O doutor se aproximou de Celina e falou quase num sussurro: "Hoje você volta comigo. Amanhã a gente conversa." Ele não levantou a voz, não fez discurso. Só olhou o filho nos olhos. Foi suficiente para que Rafael sentisse, pela primeira vez, que tinha ido longe demais. Todos ali ouviram. Naquele sábado, a cobertura estava silenciosa. O doutor Eugênio deixou o paletó no encosto da cadeira e foi até a cozinha. Celina lavava um prato de cada vez, sem pressa, como quem organiza o coração junto com a louça. "Me perdoa pelo que você ouviu", disse baixo. "Não precisa, doutor. Palavra dita não volta, mas Deus sabe de tudo", respondeu ela, enxugando as mãos. Ele puxou uma cadeira. "A gente fez um combinado atrás. Você me confiou um bebê e eu prometi cuidar dele e de você. Hoje eu falhei com os 2. Amanhã eu acerto." Celina balançou a cabeça. "O menino está cego de vaidade. Uma hora aprende. Vai começar agora." No domingo, entre uma visita ao hospital e outra, o doutor revisou números, lembrou contratos, puxou pastas. Na segunda cedo já estava no banco. Amaro, o gerente, abriu a sala sem fila. "Preciso encerrar o adicional do cartão no nome do Rafael", disse, "e retirar meu CPF do aluguel no Belvedere. Nada mais de débito automático da minha conta." "Entendido, doutor. Vai impactar as próximas faturas." "É a ideia." Enquanto assinava, lembrou do primeiro choro, do berço improvisado e da promessa. Não vai faltar nada, mas ele vai aprender o valor de tudo. Era a hora. Não por raiva, mas por cuidado. Limite também é amor, e precisava ser agora. De lá, ligou para a locadora do carro. Devolução em 48 horas. Avisou o motorista. Amanhã, 100 corridas para Rafael. Depois telefonou para o síndico. Qualquer atraso, tratar direto com o inquilino. E por fim uma mensagem simples para o filho. "Jantar aqui hoje. Assunto de família, 20 horas." Chegou no horário. Perfume caro e pressa. Trazia nas mãos um catálogo caro com fitas douradas. Parecia um comercial ambulante. "Pai, olha só o terno que eu escolhi", começou Rafael. "Senta." O tom calmo cortou o ar. Rafael obedeceu. "A partir de hoje, você responde pelo seu padrão", disse o doutor. "Cartão suspenso, carro devolvido, aluguel por sua conta." "Como é que é? No mês do meu casamento?" A voz subiu. "Justamente, quem não respeita quem te criou não está pronto para construir família. Você humilhou a Celina diante de todos. Aqui em casa, respeito é regra. Pai, ela é funcionária, ela é gente. E quem te sustentou? Aqui ninguém é invisível. Dinheiro paga conta. Educação não. Isso se aprende." Rafael riu nervoso. "Você está exagerando." "Não estou. Você vai trabalhar, pagar suas contas, reduzir o casamento se preciso. E vai pedir desculpas." "Não vou. Então aguente as consequências." O silêncio pesou. Rafael levantou, os olhos duros. "Você vai se arrepender." O doutor apenas apontou a porta. "Vou esperar o seu arrependimento. O resto, o tempo ensina." Na terça, os primeiros tombos chegaram cedo. Rafael tentou fechar o contrato da filmagem e ouviu a frase que nunca imaginou. "Seu cartão não passou." Tentou outro. Mesma resposta. Sorriu amarelo, disse que voltaria com o corporativo. Mas sabia que o corporativo era o do pai. Saiu da loja em silêncio. No estacionamento procurou o motorista. Nada. Ligou. Caixa postal. Mandou mensagem. "Pedido do doutor. Hoje não dirijo para você."
Caminhou até a avenida, chamou o carro por aplicativo, no caminho ligou para a noiva. Coisa pequena, erro do banco. Lorena suspirou do outro lado. Rafa, a gente precisa de segurança. A banda já pediu sinal. Você resolve até amanhã? À tarde, o aluguel do apartamento disparou um alerta no e-mail. Débito automático cancelado. O síndico completou. Próximo vencimento, pagamento direto. Rafael sentiu o chão afundar meio centímetro. Foi até a cobertura, disposto a um último apelo. Celina estava passando pano no corredor. Ele passou reto, a raiva fazendo barulho no salto do sapato. O doutor Eugênio o recebeu na sala. Alguma dúvida sobre o combinado? Rafael respirou fundo. O senhor fez isso para me humilhar. O doutor balançou a cabeça. Fiz para você amadurecer e para honrar quem te criou. O silêncio pesou. Celina apareceu com um copo d'água, deixou na mesa e recuou. Ele nem agradeceu. Naquela noite, Rafael abriu a planilha do casamento. Cada número parecia zombar dele. Fez contas, cortou supérfluos, desmarcou o carro antigo, pensou em reduzir convidados. Ligou para Lorena. Talvez a gente precise simplificar. Ela travou. Simplificar como? É o casamento do ano, Rafael. Ele prometeu dar um jeito, mais para si do que para ela. No dia seguinte foi provar o terno. O vendedor passou a fita, elogiou o caimento e perguntou a forma de pagamento. Rafael estendeu o cartão. O não autorizado brilhou no visor como um tapa. Ele riu sem graça. Sistema de banco, sempre lento. Saiu com as mãos vazias e a cabeça pesada. Antes da história seguir, deixa eu falar com você que está aqui comigo. De onde você está assistindo? BH, interior de Minas, Nordeste, Sul, fora do Brasil? Tá gostando da história da dona Celina e do Rafael? Me conta nos comentários. Isso ajuda a gente a entender onde essa história te toca. E, por favor, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora, respira fundo e vem comigo. Na quinta, Rafael mal dormiu. Em vez de resolver, empilhou desculpas. O tempo começou a cobrar com juros. O florista pediu sinal, a cerimonialista cobrou prazos, a noiva cobrou respostas. E nasceu nele um incômodo que o espelho já não escondia. O peito apertou de um jeito novo, doído. Na sexta, Rafael escolheu um plano de fuga. Fechar o pré-wedding numa pousada nas montanhas, fotos no entardecer, drone, fogueira, tudo para manter a imagem de grandeza. Precisava mandar as reservas naquele dia. Entrou no site do fotógrafo mais disputado, digitou o cartão e respirou fundo. Transação não autorizada. Tentou outra vez. Nada. Suor nas mãos. Ligou para o banco, ouviu. Cartão suspenso pelo titular. O titular, claro, era o doutor. Correu para a agência de viagens. Posso pagar no débito. A moça passou e devolveu com pena. Saldo insuficiente. Ele sorriu sem mostrar dente. Volto mais tarde. Voltou para o carro, agora sem motorista. Pensou, é só um susto. Meu pai não vai manter isso por muito tempo. À noite, no jantar com os sogros, fingiu normalidade. Falou de fornecedores, citou preços. O pai de Lorena, empresário de fala mansa e olho atento, deixou a pergunta cair. Rafael, está tudo certo com as finanças? A banda pediu sinal. Tudo certo, probleminha técnico, respondeu rápido, encarando Lorena para que ela confirmasse. Ela sorriu sem firmeza. No sábado, foram à loja de alianças. O vendedor trouxe 3 caixinhas. Rafael escolheu o par mais caro. Quando ouviu o valor, fingiu surpresa leve. Entregou o cartão. Não autorizou. Tentou o débito. Sem saldo. O vendedor, gentil, ofereceu parcelamento via boleto. Rafael recusou, preocupado com a imagem. Saiu de mãos vazias. O recado seguinte veio no e-mail. Aviso de cobrança. Aluguel do apartamento. O débito automático tinha sido cancelado e o vencimento era dali a 5 dias. No rodapé, sob pena de notificação. A palavra acendeu um medo infantil.
Rafael pensou em ligar para o pai e pedir um adiantamento, mas lembrou do olhar do doutor, firme, definitivo. No domingo, vieram as fotos do espaço. Confirmação mediante pagamento de 50% até terça. A cerimonialista ligou. Posso confiar no depósito? Ele respondeu sim, tentando acreditar. Desligou e ficou olhando para a tela do celular, esperando uma saída que não dependesse dele. Não veio. Lorena começou a falar mais devagar. Rafa, você sabe que meu pai preza por responsabilidade. Eu te amo, mas não quero um casamento sustentado em promessa. Ele tentou abraçá-la. Eu resolvo. Ela se afastou um passo. Então, resolve. Na segunda, a portaria entregou um envelope amarelo. Notificação por atraso iminente. O síndico ligou 2 horas depois. Meu amigo, preciso do pagamento. O tom educado doeu mais do que bronca. Rafael abriu o aplicativo do banco. Viu números pequenos demais. Vendeu um relógio. Vendeu um tênis caro. Não deu. No trabalho, a queda de status apareceu rápido. Hoje não tem almoço por minha conta, ele disse brincando. Ninguém riu. Um colega comentou. Ouvi dizer que o doutor puxou o freio. Rafael fechou a cara. À tarde, pediu para sair mais cedo. O chefe estranhou. Prioridades, Rafael. Ele deixou a sala com o estômago apertado. Na terça, última chance de pagar o sinal do espaço, pegou o carro para vender. O avaliador falou baixo. Pago menos porque tem pressa. Rafael engoliu seco e aceitou. Fez a transferência do que conseguiu. Ainda faltava muito. Ligou para Lorena. Amor, a gente pode reduzir o pacote, fazer algo menor, íntimo. Houve silêncio do outro lado. Meu pai acha melhor adiar, ela disse enfim. E tem mais. Ele não gostou do que você falou da dona Celina no buffet. Isso diz quem você é. Rafael fechou os olhos. O mundo encolheu. A vergonha, que ele empurrou com desculpas, sentou-se ao lado. No fim do dia, chegou o papel que faltava. Aviso de despejo em caso de não pagamento. Agora não era mais um e-mail frio. Era um carimbo no presente. Ele sentou no sofá, olhou a sala impecável e ouviu o eco das próprias frases. Impecável, perfeito, riu sem humor. A perfeição descascava como tinta velha, e pela primeira vez ele pensou sério. Eu preciso pedir desculpas. De verdade, sem teatro. Na quarta de manhã, Rafael acordou antes do despertador. O aviso de despejo estava sobre a mesa, como um tijolo no peito. Escreveu para Lorena. A gente precisa conversar. Não houve resposta. Decidiu ir até a cobertura. Quem abriu foi Dona Celina. Avental simples, mãos limpas, olhar calmo. O doutor está? No escritório, ela disse, saindo do caminho. O doutor o esperava sentado. Óculos na ponta do nariz. Uma pasta com papéis. Senta, falou sem sorriso. Pai, eu vim resolver. É o aluguel, a banda, a viagem. Pode reativar o cartão? Eu pago depois. Assino o que for preciso. Não! A palavra parou tudo. Não? Ele repetiu. Não, reforçou o doutor. Você vai pagar o que promete com o próprio trabalho. E vai pedir desculpas a quem feriu. Rafael remexeu no sofá. Foi feio o que eu disse, eu sei. Mas foi no calor do momento. Não foi momento. Você desrespeitou a mulher que te criou. Não tropeçou a língua. Tropeçou o coração. Ela é funcionária, pai. Ela é gente e estava aqui antes de você. Você a conhece pelo nome, come a comida que ela faz e chama isso de funcionária, como se fosse um móvel. Não, em minha casa não. E o casamento? Ele insistiu. Se a sua noiva prefere aparência a respeito, reveja o casamento. Se ela te ama, vai gostar de te ver crescer. Começa pedindo perdão. Hoje. Rafael entendeu o recado. Atravessar o corredor e admitir que foi cruel. Não conseguiu. O orgulho segurou sua língua como um nó. Depois eu falo. Então depois você resolve, disse o doutor. Sem carro, sem cartão, sem aluguel pago. A porta fica aberta para quem sabe voltar. Saia por ela agora e volte quando for outro. Rafael desceu acelerado. Na rua, chamou um carro por aplicativo. Ligou para 2 amigos. Um estava viajando, outro sem espaço. Ambos sabiam do buffet.
As portas antes macias agora batiam no seu nariz. No dia seguinte, 3 homens chegaram ao prédio com pranchetas. O síndico veio junto, desconfortável. Meu amigo, eu tentei segurar, mas entra hoje o oficial de justiça. Tem que desocupar. Rafael correu os olhos pela sala. O sofá caro, a televisão enorme, as caixas com lembrancinhas de um casamento que não aconteceria daquele jeito. Encheu 2 malas às pressas. Um vizinho passou, fingiu que não viu. A vergonha é um silêncio que dói. No fim da tarde, a portaria virou estação de saída. Chamou um carro para levar o que deu. O resto ficou decidido por outros. Dormiu num quarto alugado, pequeno e abafado. A cama rangia. O ventilador falhava. O travesseiro tinha cheiro de mofo. Pela primeira vez em anos, dormiu sem conforto. Dormiu porque o corpo desligou. Na manhã seguinte, foi ao trabalho com a mesma roupa. O chefe chamou. Sente, você anda disperso, perdeu prazos. Aqui é empresa, não vitrine. Eu preciso de foco. Rafael assentiu. Quando saiu, abriu um aplicativo de empregos. Achou. Auxiliar de cozinha. Não precisa experiência. Lembrou do pai. Pagar o que promete com o próprio trabalho. À noite, pegou o ônibus e foi. Entrevista rápida, turno puxado, salário justo. Foi contratado. Na primeira noite, queimou o dedo no fogão, derrubou uma bandeja, levou bronca. Pediu desculpas e recomeçou. Lavou pratos até a água esfriar. Voltou de madrugada, com cheiro de óleo na roupa. Tomou banho demorado, encostou a cabeça no azulejo e chorou baixo. Não era por dinheiro. Era por perceber quem tinha sido. No segundo dia, o corpo doía antes de começar. Ainda assim, foi. No intervalo, comprou uma água e sentou nos fundos. As mãos estavam vermelhas, ásperas. Olhou para elas e lembrou das mãos de Dona Celina. Firmes, pacientes, marcadas. Sentiu vergonha. Quente, honesta, necessária. Passou em frente ao prédio do pai. Pensou em subir. Pensou em dizer, eu errei. Deu 2 passos até a portaria, mas recuou. Primeiro eu mudo, depois eu falo, decidiu. No terceiro dia, veio a mensagem de Lorena. Precisamos de tempo. Meu pai acha melhor cancelar. Eu também, desculpa. Ele releu muitas vezes. Era o fim. Sentou no canto e olhou a parede. Depois abriu a carteira e contou o dinheiro. Pagou parte do condomínio atrasado direto no prédio. Anotou num papel. Dever X, pago, I, restam Z. Não era muito, mas era dele. No domingo, amanheceu com vontade de pedir perdão. Só isso. Comprou um buquê Subiu simples no no ônibus, ambulante, desceu desceu 2 paradas depois, caminhou até a rua conhecida. Parou diante da porta da área de serviço, por onde passou tantas vezes sem ver quem estava ali. Respirou fundo, bem fundo, bateu. Quando a porta abriu, ele não tinha discurso. Só tinha a verdade. Quem abriu a porta foi Dona Celina, avental dobrado, olhar cansado. Rafael ergueu o buquê simples. Eu vim pedir perdão. O que eu disse machucou. A senhora não merecia. Ela recebeu as flores como quem segura um passarinho. Não sorriu nem chorou. Obrigada. Perdão a gente dá, mas a confiança precisa reaprender a andar entre. Tem café. Sentaram-se à mesa da área de serviço. Ele falou baixo, sem desculpas. Contou do despejo, do trabalho novo, da vergonha que sentiu das próprias mãos. Prometeu mudar, sem prometer prazo. Pediu para ajudar nas tarefas da casa, o que a senhora mandar. Ela assentiu. Começa estendendo as toalhas e troque a lâmpada da área queimada faz tempo. Naquela tarde, Rafael trocou a lâmpada, consertou a porta que rangia, varreu o quintal, levou o lixo. Ao sair, agradeceu pelo café e pelo silêncio. Voltou no dia seguinte, sem anunciar. Repetiu o gesto no outro e no outro. O doutor Eugênio observava de longe, sem interferir, deixando a porta aberta. Os dias viraram semanas. Rafael aprendeu a rotina de quem serve, tirar o bolo do forno e esperar esfriar, lavar a panela grossa por último, dobrar pano de prato com capricho. Começou a mandar, por conta própria, pequenos depósitos ao síndico, sempre com uma mensagem.
Pago mais no mês que vem. À noite, no trabalho, já não derrubava bandejas. Ganhou um muito obrigado do cozinheiro. Guardou como medalha. Um sábado, Dona Celina sentiu uma tontura leve. Rafael percebeu, trouxe água com açúcar, mandou mensagem para o doutor. Pressão oscilou, respondeu ele, pedindo calma. Rafael ficou até passar. Quando ela se recompôs, ele se levantou. A senhora quer que eu leia a bula desses remédios? Minha letra é pior que a do médico, mas eu tento. Ela riu de verdade pela primeira vez. Tenta. Uai. No fim da tarde, ele encontrou sobre o balcão uma caixinha de metal redonda, antiga, com um desenho de santo. Dona Celina fechou com cuidado. Era da minha mãe. Me lembra que amor aguenta fogo. Ele não entendeu completamente, mas guardou o respeito pelo objeto. Ao sair, passou pela sala. O doutor o chamou com um gesto. Amanhã, depois do almoço, você vem. Só você. A gente precisa conversar os três. Rafael sentiu o coração apertar e abrir ao mesmo tempo. Não sabia o que viria, mas, pela primeira vez, não teve medo. Depois do almoço, a casa parecia segurar o ar. Na sala, o doutor Eugênio esperava, mãos entrelaçadas. Dona Celina trouxe água, pousou a caixinha de metal no centro da mesa e ficou em pé. Senta, Rafael, disse o doutor. Hoje a verdade entra. Ele sentou. O doutor abriu a caixinha. Dentro, uma pulseirinha de maternidade, uma foto desbotada de um bebê no colo de uma mulher jovem e um bilhete. Cuida dele por mim. Você cresceu acreditando que sua mãe morreu no parto, falou o doutor. Não morreu. Ela é a mulher que te criou, desde o primeiro banho, a que te levou no colo na febre. Ela pediu que eu te adotasse e um trabalho aqui, para ficar perto. Eu aceitei, porque também precisava de um motivo para seguir. Rafael olhou para Dona Celina. As mãos dela tremiam. Eu prometi esperar o seu coração ficar pronto, disse ela. Esperei 30 anos e estraguei tudo quando deixei escapar meu filho no buffet. Ele fechou os olhos. A frase que dissera voltou inteira, fria. Você é feia demais para ir ao meu casamento. Eu não mereço perdão, sussurrou. Perdão não é prêmio, respondeu o doutor. É escolha de quem ama, mas consequência também é. Rafael pegou a pulseirinha, leu o nome e a data. Chorou. Mãe, tentou, pela primeira vez. Se a senhora deixar, eu quero começar de novo. Sem cartão, sem festa, sem soberba. Quero ser filho. Dona Celina não correu para abraçar. Deu um passo só. Filho é verbo, não título. Mostra nos dias. Ele assentiu. Na semana seguinte, Rafael deixou o emprego de fachada e ficou na cozinha. Pagou o que devia em parcelas pequenas. Voltou a estudar à noite. Aos domingos, fazia almoço simples na casa do doutor. Arroz, frango, salada, pudim. Servia Dona Celina e ouvia. O silêncio entre eles, antes duro, virou descanso. Meses depois, ligou para Lorena. Agradeceu o tempo e desejou paz. Não insistiu. Entendeu que nem todo amor chega junto com o nosso melhor. Num sábado, preparou uma mesa na varanda. 3 pratos, 3 copos, uma flor no pote de vidro. Quando Dona Celina chegou, ele mostrou um envelope. Não é dinheiro, é promessa escrita. O que já paguei, o que devo, o que vou fazer. E um pedido. Me deixa te chamar de mãe na frente dos outros? Ela respirou fundo e sorriu. Deixa sim. O doutor levantou o copo d'água. A beleza que não sai na foto. As mãos que criam. Brindaram. Comeram sem pressa. Talvez você deva um perdão. Talvez mereça ouvir um. Conte nos comentários o que esta história te lembrou. Inscreva-se, curta e compartilhe com uma pessoa que você gostaria de abraçar agora. Que a gente escolha amor antes de aparência.